UOL News, a gente segue conversando com os políticos brasileiros. Hoje a gente convidou a conversar conosco a deputada estadual pelo PSL, a deputada Janaína Pascoal, que participa conosco agora ao vivo, ao lado também do nosso colunista de política, o Thales Faria, que já está aqui. Olá, deputada. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez aqui ao UOL. Fabíola. Bom dia, Fabíola. Agradeço o convite. Bom dia, Thales. Fabíola está com o cabelo muito bonito hoje. Você gostou? Eu gostei também. Achei que valorizou os cachos, né, deputada? Tem que dar uma melhorada no visu. Não precisa melhorar, mas dá para perceber que está diferente. Tá muito bonito. Thales, bom dia para você, Thales. Bom dia, Fabíola. Bom dia, deputada. Vamos lá. Vamos perguntar para a deputada, quem sabe ela consegue nos explicar exatamente o que é o centrão no governo Bolsonaro. E se isso é visto por apoiadores ou ex-apoiadores do presidente Bolsonaro como uma traição, como, poxa vida, ele que falou tanto do toma lá da cá, vai ele acomodar o centrão, distribuir cargos. Como é que a senhora analisa isso, deputada? Esse movimento do presidente tem gerado, na minha percepção, é um motivo do aumento dos e-mails que eu venho recebendo de eleitores do presidente, muito decepcionados, inclusive pedindo, né, para que eu trabalhe para construir essa terceira via, para que eu participe da construção dessa terceira via. Alguns deputados também mais alinhados com o bolsonarismo, né, começam, pelo menos no âmbito privado, a manifestar dúvidas, a já dizer, por exemplo, que se o presidente for para o PP, eu não vou. Né? Eu ouvi isso de deputados que se apresentavam e se apresentam ainda, porque foram conversas individuais. Que se ele for para o PP, né, esses quadros não irão. Então, eu acho que foi um movimento muito errado do presidente. Eu sou meio avessa a essas designações, né, centrão, não centrão, porque eu não acho que o PSDB, que o PT, que sejam muito melhores, né, do que... Acho que todos estão muito misturados. Inclusive, quando a gente olha para o mensalão, todos estavam lá. Né? Quando olha para o petrolão, todos estavam lá. Então, essa designação centrão, toda massificação, né, ela é ruim, na minha percepção. Agora, o senador Ciro Nogueira, né, a gente não quer ofender ninguém, mas ele estava nominalmente, não era assim o partido só, né, era nominalmente envolvido nessas apurações todas. Então, não me parece coerente com o que o presidente propôs, com o que ele prometeu, né, trazer o senador. Eu vinha falando para o coração do governo, né, mas o presidente ontem ou hoje utilizou a palavra alma. Ele próprio reconhece que a Casa Civil é o coração, é a alma do governo. É quem coordena tudo, é quem coordena os profissionais que serão contratados em todos os ministérios. É o filtro. Então, como colocar, né, uma pessoa envolvida em tantas operações no filtro do governo? E a explicação, né, que alguns... Vou usar uma palavra aqui, não sei se eu vou ofender alguém, que alguns crentes dão, porque, assim, PT tem crentes, né, Bolsonaro tem crentes também. A explicação é de que, se ele não fizesse isso, ele iria cair, se ele não fizesse isso... Eu não vejo, né, que fazer esse tipo de movimento dê mais sustentação ao presidente. Ao contrário, ele mesmo, ontem ou antes de ontem, falou: não, se eu perder o apoio do povo, né, acabou. Só que é esse tipo de movimento que mina o apoio do povo a ele. Né? Uhum. Ele, por exemplo, anunciou que não criaria ministérios, que faria um governo enxuto. Agora está tirando o poder do Paulo Guedes, que foi um dos pilares da sua campanha, para criar um ministério, a meu ver, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma necessidade, e para dar para o Onyx Lorenzoni, também sem nenhuma razão de ser, porque o Onyx está com ele desde o começo do governo, o Onyx vai ter que se distanciar para poder concorrer. Já no início do ano que vem, ele vai ter que se distanciar. Então, assim, qual a lógica desse movimento?
a única lógica, né, a única racionalidade é enfraquecer o Paulo Guedes. Então, é uma desculpa, vamos dizer assim, de falta emprego, ou temos que dar uma pasta para Onyx é fiel, qualquer coisa que o valha, mas o objetivo parece ser enfraquecer o Paulo Guedes. Então, é mais uma fragilização de bandeiras do governo. Então, assim, é muito ruim. As pessoas que votaram nele estão cada vez mais descontentes. Né? Eu ouço, né, todo dia mais pessoas dizerem votei nele, mas em 2022 vou anular, né, porque não são pessoas que votariam no PT. Então, eu penso que ele está cavando a própria cova. Né? E, no caso, por exemplo, uma pessoa como eu, que não vota no PT de maneira nenhuma, né, que não é uma bolsonarista, que fez um voto, vamos dizer assim, de ocasião em 2018, e não, infelizmente não se pode afastar que tenha que fazer um voto de ocasião em 2022 também, que é triste, a gente sempre escolhe entre o menos ruim. Mas uma pessoa como eu fica ainda mais estimulada a buscar essa tal terceira via. Duro é que a gente olha os quadros que estão aí e, na minha leitura, tá, tirando o Sérgio Moro, eu não consigo ver nos demais essa tal terceira via. Então, é uma situação ruim com o presidente. Parece que gosta de errar, né? Ele faz movimentos assim que quem é cego, né, de amor por ele diz ele é um grande estrategista. Eu realmente não consigo ver. Mas pelo que a senhora está dizendo, a senhora antes tinha anunciado que apoiaria o Bolsonaro em 2022. Pelo que a senhora está dizendo, a senhora continuará apoiando ele, mesmo com o Ciro Nogueira fortalecido na alma do governo e mesmo com o Guedes perdendo espaço cada vez mais e a política econômica idem? Eu não falei isso. É que a senhora está dizendo o seguinte, olha, não vejo ninguém na terceira via e a gente tem que ficar com o mal menor. É o que tá... Eu falei do Sérgio Moro. Né? Eu tenho conversado com muita gente. A senhora continuará apoiando o Bolsonaro em 2022 com Ciro Gomes, com Ciro Nogueira na alma do governo e o Paulo Guedes enfraquecendo-se? Depende de quem sejam os candidatos. Por exemplo, se tiver Lula e Bolsonaro, você vai votar no Lula? Não sei, eu não voto no Lula. Entendeu? Eu te faço a mesma pergunta. Mas eu acho que a gente fez até essa pergunta naquela entrevista, né, deputada? E a senhora falou justamente isso. Se ficar ele... Eu não quero votar no Bolsonaro, foi o que a senhora falou naquela época. Não quero votar no Bolsonaro, mas se tiver Bolsonaro e Lula, eu não sei. Talvez eu vote no Bolsonaro. Mas agora... Eu voto no Bolsonaro. Então, no Lula eu não voto, gente. Gente, eu não voto no Lula, eu não voto no PT, eu não voto no PSOL. Mas no primeiro turno vão ter outros nomes, certamente. E no PP? Não, eu também não gostaria de ter que votar. Agora, se não tiver opção, eu não voto na esquerda. É fato isso aí. E quem anula, dá voto para a esquerda. Então, o que eu quero? Eu quero construir uma terceira via. Né? Hoje, quem eu vejo com essa potencialidade? Não porque a pessoa é boa de palanque, né? Não porque a pessoa necessariamente é boa de voto, porque a gente tem que dar uma chacoalhada no Moro. Estou falando isso aqui, né? Tem que parar de falar só de um tema, por mais importante que seja. Tem que olhar para o saneamento básico, para a educação, para a saúde. Agora, o Moro ainda é a criatura que, vamos dizer assim, que concretiza aqueles valores pelos quais nós lutamos. É uma pessoa que tem Seria o seu candidato ideal. Mas haverá outros nomes concorrendo em primeiro turno, não só o Bolsonaro, o Lula. Vamos aguardar para ouvir. Né? Eu não estou te dizendo que no primeiro turno, necessariamente, eu voto no Bolsonaro. Agora, vamos aguardar quem vai ser candidato, quais serão as propostas, quais serão as composições, porque eu olho muito vice. Né? O brasileiro tem essa mania de desmerecer o vice, mas nós somos muito governados por vices. Então, eu olho muito vice. Né? Então, assim, eu acredito que esses movimentos do presidente vão fortalecendo, né, até nas pessoas que são fiéis apoiadoras, que não é meu caso. Eu converso com muita gente, eu tenho atendido
deputados que são bolsonaristas, vamos dizer assim, radicais, que já estão, né, mudando o pensamento, mudando o discurso, pensando em não seguir o presidente para o partido para o qual ele for. Aliás, né, dou um conselho para quem está esperando o presidente decidir. Pelo que eu conheço do presidente, ele vai deixar isso para o último minuto e essas pessoas vão ficar na Rua da Amargura, como ficaram aqueles que esperavam por ele nas eleições de 2020, hein? A expressão é essa, né? Como bem dizia minha avó, vão ficar na Rua da Amargura, né? Porque ele vai decidir a vida dele no último minuto, não vai pensar em ninguém, porque esse é o estilo dele, e o povo vai ficar esperando. Deputada, a senhora estava falando sobre a história do vice, né, de sermos governados por vice. Paralelo a isso, tem a discussão do impeachment, as manifestações crescendo pelo país, né? A gente já teve aí 5 manifestações. Teve a convocação, aliás, ele falou ao vivo aqui pra gente, o Kim Kataguiri, quando ele anunciou que o MBL vai entrar nas manifestações em setembro, já anunciou a data, inclusive. Queria saber como é que a senhora analisa as discussões, os pedidos de impeachment que continuam a chegar lá no Congresso e o aumento das manifestações, que tem muito a ver com o que a senhora está falando, das pessoas desiludidas e começam a deixar de apoiar o presidente. Vê o impeachment como um caminho possível neste momento ou não? Por enquanto, eu não vi o crime. Entendeu? Por enquanto, não tem o crime, na minha percepção. Agora, manifestações são legítimas, são da democracia, fazer os pedidos também é algo absolutamente constitucional, né? Não tenho como criticar uma pessoa que entende que houve um crime, um grupo, e faz um pedido de impeachment, faz uma manifestação, desde que pacífica, né? Não tenho como criticar. Por exemplo, o que aconteceu esse fim de semana de incêndios, depredações, isso não é manifestação pacífica. Eu acho graça que manifestações pacíficas com placas, por mais que eu não concorde com elas, estejam investigadas no Supremo Tribunal Federal como antidemocráticas e manifestações com quebradeira, com incêndio, com ataque a monumento sejam tidas como democráticas, né? Como exemplares. Então, assim, é esse tipo de coisa, né, que me segura muito para apoiar qualquer movimento onde a esquerda esteja junto. A senhora falou que olha muito a questão do vice. Eu queria fazer 2 perguntas sobre a questão do vice. Uma, o Mourão está praticamente rompido com o presidente, está uma relação muito difícil. A senhora esperava que isso ocorresse? E segundo, a senhora aceitaria ser vice novamente de um Bolsonaro? E por que não foi? Eu acho que ser vice do Bolsonaro, sendo como eu sou, seria muito complicado, Thales, entendeu? Seria em 2018, mais ainda agora, né? Porque eu sou uma pessoa de muita personalidade, entendeu? Eu não sou uma pessoa submissa. Por exemplo, o general Mourão, muito embora seja um homem também forte, com posicionamentos, ele é militar. Então, ele tem essa questão da hierarquia internalizada. Percebe que ele não bate de frente com o presidente, né? Eu não sou assim. Então, não é nenhuma questão só por causa dessa entrada de Ciro Nogueira, que é algo que realmente seria difícil de engolir, é uma incompatibilidade de gênios, entendeu? Então, não daria para eu ser vice do presidente. Agora, que o presidente ia cindir com o Mourão, eu já imaginava. Porque o presidente, ele é uma pessoa assim, muito... Ele é centralizador, é vaidoso, né? A maior parte dos líderes mas ele também é muito inseguro, entendeu? Então, qualquer pessoa que tenha um pouquinho assim de luminosidade, qualquer pessoa que vá no ambiente e alguém pede para bater uma foto, né? Que tem ali a sua luz própria, incomoda muito o presidente, entendeu? Então, assim, o Mourão, e ele é um cara discreto, né? Eu acho que ninguém pode acusar o Mourão de ter ultrapassado a linha. Ele é uma pessoa discreta, uma pessoa com boa formação, e ele é uma pessoa querida, né? Eu ouço muito de cidadãos comuns, de políticos, dos mais diversos partidos, gostam do Mourão.
Isso não é, o presidente não aguenta essa luz própria, né? Não aguentou o Moro, não aguentou o Mandetta, e eu tenho divergências com o Mandetta pelo andamento... A senhora acha que o presidente está sendo injusto com o Mourão? Eu acho que sim. Na minha leitura, sim. Eu acho que ele poderia usar, no bom sentido, muito mais a competência do vice, entendeu? Deputada, em relação ao fundão, que também é um assunto que está bombando aí, todo mundo está aguardando. Aliás, a gente está com uma enquete no ar. Será que o Bolsonaro veta ou não veta? Primeiro lugar, a senhora acha que ele vai vetar ou não? Ontem ele disse que ele não pode vetar completamente porque ele estaria ali cometendo uma irregularidade. Até vamos assistir esse trecho. Coloca esse VT para a gente, que eu queria que a deputada explicasse, já que ela é advogada, professora do direito. Vamos assistir. Vai ser vetado o excesso do que a lei garante. Tá? Certo. Então, a lei, quase 4 bilhões o fundo. O extra de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal aí, como sempre. Né? Porque se você começar a bater muito, vamos escolher no segundo turno, Lula ou... Misericórdia. Ou Ciro. Bom, ele emendou aí a história da eleição. Deixa eu tentar explicar. A legislação que instituiu o fundão, ela é anterior à LDO. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Que é um pré-requisito para depois fazer a lei orçamentária. O fundão foi criado antes da LDO e ele já tem uma disciplina. Então, hoje, esquece a LDO. Já tem um valor garantido. Tá? Esse valor, em 2020, foi da casa de 2 bilhões. Tá? Então, alterando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, o que hoje já tem, independentemente da LDO, são esses tais 2 bilhões. Não tem como o presidente, ao analisar a LDO, interferir nas leis que já estão em vigor, nos valores que já estão garantidos. Tá? Então, essa explicação é muito importante. O veto, a parte da LDO que trata do fundão, não vai acabar com o fundo, não vai acabar. Essa explicação é importante por os dois lados, porque quem é contra o fundo acha que o presidente hoje pode acabar com o fundo, levar a zero. Não tem instrumento jurídico para isso. Mas também é importante para aqueles que dizem que ele é obrigado a sancionar, porque se ele não sancionar, não vai ter fundo, não vai ter eleição. Isso não é verdade. Se ele vetar, fica valendo o anterior, é isso? Isso, mas ele quer deixar em 4 bi. Aí a pergunta... não sei nem... Fabiola, o problema não é nem se o valor é muito ou é pouco, eu acho muito. Eu não consigo ver um instrumento jurídico para o presidente, vamos dizer assim, sancionar 4 bilhões. Porque como é que eu posso explicar, meu Deus? A LDO tem lá, eles enfiaram um dispositivo que não estava no projeto original. Então, isso é importante de destacar. O governo não mandou esse aumento de fundo no projeto original. Isso foi enfiado num dos relatórios. Então, ou o presidente sanciona tudo, ou ele veta o dispositivo. Mas ele pode mandar um projeto. Se ele vetar o dispositivo, ele veta essa subida dos 2 que já tem para 5 bilhões e 700, para 6 bilhões. Então, eu não vejo como ele fazer um malabarismo jurídico e sancionar... Mas ele não pode vetar e mandar um projeto? Propondo 4 bi? Mas aí seria um outro movimento, entendeu? Hoje ele só pode vetar ou sancionar... mas o que se diz é que ele vai fazer isso, vetar e mandar um projeto aumentando o valor. Ele aumentaria para 3 bi e o Congresso botaria 4 bi e ele aceitaria. E mas pronto. O problema é o seguinte, se ele fizer isso, ele vai ficar claro que é uma grande safadeza, entendeu? E aí ele vai desagradar ainda mais essa base que já está machucada. E base que eu digo não é no Congresso, é a base do povo. Mas é o que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu não posso, eu vou tirar uma parte. Tirar uma parte significa vou vetar todo e mandar um projeto aumentando um pouquinho. Eu tenho que entender como é que é o movimento jurídico para isso, porque vetando ou sancionando não ficam 4 bilhões, entendeu? Então, assim, claro. o que eu digo aqui para o povo, para ele, né?
ele pode vetar com tranquilidade, juridicamente ele está, vamos dizer assim, alicerçado, não tem crime de responsabilidade nisso, né? A possibilidade jurídica desse veto a esse dispositivo que foi introduzido... É uma desculpa, né, deputada? Incontestável. É isso que a gente acabou de ouvir ele falando, é uma desculpa que a senhora está dizendo que não é verdade. O presidente está mentindo. O presidente está mentindo nessa fala dele. Como ele não é da área jurídica, podem ter explicado isso para ele, entendeu? Porque o que ele está pensando em fazer, o que ele está defendendo, o que está planejado fazer, e o vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, já denunciou, inclusive, é vetar, mas com esse argumento de que é uma parte, porque mandaram um projeto aumentando aí é o que ela explicou. Entendeu? Aí vem o Congresso, bota maior e pronto, a armação está feita. Mas tem que esperar, entendeu? Porque o que eu penso é assim, agora nós temos uma LDO aprovada pelo Congresso, que ele tem que decidir se sanciona na íntegra ou se veta esse trecho. Eu não vejo, neste momento, um caminho jurídico para deixar os 4 bilhões. Ele está mal orientado. Entendeu? Deixa eu trazer aqui... nesse veto. Diga, desculpa. Não, deixa eu trazer aqui outros assuntos. Senão a gente vai ficar no fundão, já deu para super entender a sua resposta. Em relação ao voto impresso, tem aí manifestação sendo convocada por bolsonaristas, apoiadores do presidente, para uma manifestação, se não me engano, dia 1º, é isso? Dia 1º, me fugiu aqui, dia 1º de agosto. Acho que é. Queria saber, a senhora apoia esse incentivo ao voto impresso? Acha que tem que ter voto impresso? E como é que a senhora analisa essas ameaças recentes de integrantes do governo, de apoiadores e do próprio presidente falar isso, porque ele falou isso, né? Se não tiver, não vai ter eleição, né? É uma ameaça à democracia. Como é que a senhora entendeu isso e como é que a senhora analisa essa manifestação do voto impresso? Eu sou favorável ao voto impresso, sempre fui, né? Sempre fui. Entendo que todo sistema é passível de ser invadido, de ser fraudado, de ser atacado por hackers, né? Até o Pentágono foi. Não posso crer que o nosso sistema eleitoral seja mais seguro do que o Pentágono, do que grandes empresas multinacionais, né, que investem tudo e mais um pouco em segurança digital. Então, sempre fui favorável ao voto impresso, não só como voto auditável, mas como voto a ser contado. Então, nós teríamos o resultado preliminar no dia, como sempre foi, ou como vem sendo, né, nos últimos anos, e depois haveria uma contagem para a conferência, né? Eu acho que isso traria mais segurança para todos. Eu defendo isso assim muito antes de eu saber que Bolsonaro existia, né? Porque eu nem conhecia Bolsonaro, por exemplo, quando eu pedi o impeachment da presidente. Então, deputada, só para ficar claro, a gente votaria normal como está hoje, voto eletrônico, só que teria a impressão desses votos, é isso? E aí, teria essa conferência, faria essa conferência ou só se fosse pedido? Eu entendo que tinha que contar sempre. Mas o que agora, deputada, o que as pessoas que fizeram a urna eletrônica explicam é que a urna eletrônica ela é auditável, né? Assim, não tem ali o papel, mas é possível fazer essa verificação. Por que essa desconfiança que não é confirmada, mas por várias pessoas que fizeram, que trabalham com segurança, inclusive, eleitoral? Por que essa desconfiança tão grande, hein, deputada? Olha, é sistema, né? Os sistemas vivem de comandos, né? Os comandos podem ser dados para ter um resultado diferente. Todo banco diz que o seu sistema é seguro, toda hora alguém sofre uma situação com apps, entendeu? Desculpa, eu não confio 100% em nada nessa vida. Mas a senhora não teme que o Bolsonaro faça o mesmo que o Trump fez com o voto impresso? Olha, teve a eleição, desconfio de tudo, vou judicializar em vários estados Mas veja, se ele fizer, vamos supor, eu não tenho como afirmar que ele não fará, mas se ele fizer, Trump fez, saiu, Biden está lá, entendeu? Não acho que nós estejamos correndo qualquer risco.
não vejo nenhum tipo de agressão nem ameaça à democracia. Vou usar um termo inadequado. O que a senhora achou da declaração do ministro da Defesa? Então, se eu falar o que eu acho, eu vou ofender o ministro. Então, eu vou utilizar aqui... É falta de inteligência. Agora, a senhora acha que faltou inteligência? Faltou inteligência. Agora, a senhora falou agora que não acha que a gente sofre ameaça à democracia, apesar de eles falarem, não vai haver eleição, é só da boca para fora, isso não vai acontecer. Agora, quando o presidente fica falando, a fraude eleitoral, inclusive ele promete comprovar agora na live dele de amanhã é quinta, né? Hoje é quarta. Amanhã, a fraude eleitoral. A gente teve fraude eleitoral no Brasil, deputada? Ele que já foi eleito não sei quantas vezes, né? Então ele foi eleito com uma fraude eleitoral. Como é que a senhora analisa essa fala a todo momento de fraude eleitoral no Brasil? Eu vou me permitir utilizar a frase de novo. É falta de inteligência. Quer falar falta de inteligência para não falar burrice, deputada, é isso? Você que está falando. Não. Agora... Se a gente for no dicionário, né? Qual foi a falta de inteligência do ministro da Defesa? Porque é muito grave. Que faltou? Porque presta atenção. Todo ser humano tem direito de dizer, eu não confio. Eu tenho uma cisma de que pode ter havido alguma manipulação. Agora, quando o ser humano diz, eu afirmo que houve, ele já está saindo do campo do sentimento, da percepção, entendeu? Então, o presidente está errando sucessivamente ao fazer essas afirmações categóricas, esquecendo que ele não é mais um deputado temático. Ele é um presidente da República, né? Os deputados podem ser temáticos, entendeu? Como parques, podem ser temáticos. Só fala de um assunto, fala sempre a mesma frase, faz aqueles gracejos sem graças, entendeu? Essa coisa. Presidente da República não pode ser temático. Então, o presidente precisa entender que ele não é mais o deputado temático. E que a fala dele tem consequências, eu não estou dizendo assim no sentido de necessariamente consequência jurídica, que vai perder o cargo, não é disso que eu estou falando. Mas é de gerar instabilidade, entendeu? Como é que fica o mundo olhando essas declarações? Pensa o quê da gente, entendeu? Mas é a mesma situação do mundo que olha um Supremo anular 4 condenações do ex-presidente Lula e embargo de declaração, condenações que o próprio Supremo deu. Então, assim, seja por um lado, seja por o outro, infelizmente, a gente não está passando segurança para o mundo. Ô, deputada, vamos passar para outro assunto polêmico também, e tem várias questões aí. Queria até saber sua opinião e o que a senhora tem alguma informação a mais. Da sua colega Joyce Hasselmann, o caso dela, né? Ela que é do PSL também. A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados concluiu ontem um inquérito, né, sobre a agressão dela. Eles analisaram as 16 câmeras de segurança do prédio onde fica o apartamento funcional, lá em Brasília, e concluíram que ela não deixou imóvel no período de 15 a 20 de julho, que foi quando ela realmente foi ao médico ser atendida, e também não foi identificada a entrada de nenhuma pessoa estranha nesse período, né? O documento já foi enviado para o Ministério Público, vai caber agora ao Procurador da República oferecer ou não uma denúncia à Justiça Federal para seguir a investigação neste caso. Mas lá pela Polícia Legislativa, a coisa já foi concluída. Ela insiste de que foi vítima de um atentado, né? A deputada, inclusive, deu ali 2 nomes, falou que pegou um objeto que não era dela, viu um objeto em casa. Como é que a senhora está analisando esse caso? A senhora tem mais alguma informação a respeito disso? Quando eu vi a notícia, enviei uma mensagem de solidariedade à deputada Joyce. No telefone que eu tinha, como sendo dela, eu tenho 2 números, um mais recente, eu enviei nesse mais recente, ela não me respondeu. Aí eu consegui conversar com algumas pessoas que também a conhecem. Parece que ela não está respondendo essas mensagens, talvez pelo estado emocional, por toda essa situação. Desejo que ela se recupere, que os fatos sejam esclarecidos. Agora, é delicado, né? É um caso delicado. E eu não consigo ver, tecnicamente, Fabiola, competência para a Justiça Federal, para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal. Esse tipo de situação, salvo o melhor juízo, é competência de Polícia Civil.
Eu acho assim, a Polícia Legislativa interferir por ser um imóvel funcional, mas eu não acho que só porque é um prédio funcional seria competência da Justiça Federal, né? A meu ver, é competência da Polícia Civil. Mas tudo bem, o importante é que estão sendo feitas as perícias. Eu entendo, né? Vou fazer um comentário aqui que talvez seja mais que o marido precisaria passar por uma perícia, né? O esposo precisaria passar por uma perícia, mas é um caso muito delicado que eu acho que entra na privacidade da deputada e tem tantas autoridades, né, investigando, tantos braços das polícias aí investigando. Eu só posso desejar e rezar para que tudo se esclareça, né, e que ela se recupere. A senhora, como deputada do PSL e também como uma... Eu não sei se eu posso colocar como ex-apoiadora do Bolsonaro ou posso colocar como apoiadora? Uma apoiadora crítica? Não. Como é que é o termo que eu posso usar? Eu sou uma pessoa de mente livre. Uma pessoa de mente livre que já apoiou Bolsonaro, que ajudou ele a se eleger e que, ao mesmo tempo, o critica neste momento em vários pontos. Vamos lá. A senhora já sofreu ameaças? E por ser... Eu não falo sobre esse tema. Não fala? Não falo. Eu gosto de falar de coisas positivas, de propostas, de futuro. Não, até pelo entendimento, deputada. É claro que eu não quero entrar na sua intimidade, acho que a senhora tem todo o direito, né? A gente está falando da sua vida, da sua família e com certeza. O que eu digo mesmo é da preocupação que nós temos dos ataques a pessoas públicas, a políticos. Isso é um ataque à democracia, claro, né? O que a deputada Joyce está alegando, está falando, é que ela foi vítima de um atentado. Uma política, uma deputada eleita com o voto do povo e que está lá sendo muito crítica no seu trabalho. Então, o que eu lhe pergunto é isso. A senhora, em algum momento, sente medo, sente uma dificuldade de atuar, mesmo com as suas críticas, no meio político brasileiro? Olha, durante o impeachment, meu medo era bem maior e a pressão era bem maior. Mas eu prefiro focar no positivo. Entendeu? Eu prefiro focar no positivo. Não gosto de falar dessas coisas, não. Tá. Thales? Não, esse caso da Joyce é um caso difícil mesmo de opinar. Muito difícil. Porque é uma mulher aparentemente agredida. E o que é isso? Você não pode acusar o marido, não pode também deixar de investigar. É difícil opinar nesse caso. Eu realmente sinto dificuldade. O acompanhamento jornalístico. Bom, deputada, só ficou uma dúvida aqui para mim, quando a gente estava falando sobre a questão das manifestações, e eu falei da manifestação do MBL, e eu queria só saber, a senhora pretende, pensa, analisa a possibilidade de ir para a rua contra o governo Bolsonaro ou não há qualquer possibilidade disso? Nem contra, nem a favor. Ficou claro. Nem contra nem a favor. E como é que está o seu trabalho nos bastidores políticos para conseguir ser candidata ao Senado? Porque a gente já sabe que esse é o seu desejo, mas querem te puxar para cá, para lá, te empurrar aqui ou lá. Como é que está essa luta aí? Eu conversei com os dirigentes do PSL, já avisei que não vou concorrer pelo PSL em 22, para ter um pouquinho de tranquilidade, para conversar com outras siglas. Mas a senhora vai para o PP se o Bolsonaro for? Não. Não? Eu quero um partido que seja de direita, com os valores de direita, pró-vida, entendeu? Que é o que eu sempre defendi. Né? Diferentemente de muitas pessoas que se elegeram junto com o Bolsonaro, né? E acho até que ele não pensa tanto assim, mas tudo bem. Eu nunca falei que sou pró-vida com interesse eleitoral, nunca falei que sou a favor da proteção das crianças, né? Crítica a essas linguagens neutras, a esses modismos todos. Eu penso assim, sempre pensei assim, e minha vida sempre foi muito difícil dentro da USP por ser assim. Qual é o partido que tem esses... Qual é o partido que a senhora analisa que tem esses princípios, esse partido de direita? Eu fiz uma reunião longa, não tem nada definido, tá? Porque a maior parte dos partidos quer que a gente saia a deputado federal, porque aí garante a existência dos partidos, né? Por causa das cláusulas, garante fundo partidário, garante tempo de TV.
Então, assim, concorrer ao Senado é algo muito complicado, porque todo partido negocia a vaga do Senado, né? Negocia, esse é o verbo, negociar, é triste. Tá. Mas, assim, eu fiz uma reunião muito longa sexta-feira. Primeiro eu avisei o PSL, porque eu não queria correr o risco de fazer uma reunião e isso aparecer na imprensa como uma traição, entendeu? Eu não gosto dessas coisas. Então, avisei, agradeço a acolhida, né? Já avisei que não vou judicializar nada. Por ser advogada, eu fujo de processo, acho que não tem nada pior do que briga judicial. Vou aguardar a janela. Mas qual foi o partido, deputada? Estou curiosa aqui, está enrolando para dizer. Desculpa, eu fiz uma reunião com a viúva do Levi Fidelix, a dona Irineia, as filhas, o genro, é o PRTB, tá? Tive alguns convites de colegas do Republicanos também, mas ainda não conseguimos fazer uma reunião mais consistente. Entrou em contato comigo um dos dirigentes da Democracia Cristã. Então, assim, gente, eu não tenho como ir para um partido, né, que defenda aborto, e não é por causa de voto, é porque é o que eu penso, é o que eu sinto, são as bandeiras pelas quais eu sempre apanhei na USP, né? Eu apanhei na USP e fui segregada muito antes de falar em impeachment, entendeu? Então, não é uma questão política ideológica, é uma ser questão... coerente com as suas ideias. Então, a chance... E o PSL já não representa mais esses princípios, entendeu? A chance maior é o PRTB, então. É por aí que deve ser. Ainda não tem nada definido. Tá bom. O partido virou direito de herança, né? O PRTB era do Levi Fidelix e foi herdado pela mulher dele, é isso? Eu sou contra tudo isso, né? Mas quem tem o poder de mudar para 2022 é o ministro Barroso. Então, eu faço aqui uma crítica aberta ao ministro, respeitosa, claro, porque ele defende tanta democracia, ele é tão vanguardista, né? E está na mão dele dar uma liminar para que nós possamos nos candidatar de maneira independente. O Supremo é tão proativo em tantas coisas, por que isso não pode? Se o ministro der a liminar, eu vou me candidatar sozinha, porque eu defendo essa pauta, porque eu entendo que existe um cartel de partidos nesse país que dá a legenda para quem eles querem, tira a legenda de bons candidatos, entendeu? Então, assim, não é uma crítica a este partido ou aquele, é ao cartel. Hoje a gente vive sob um cartel. Quem tem o poder de mudar? Ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal dando uma liminar para 22. Deputada Janaína Pascoal, agradeço a sua atenção de disponibilizar aqui um período da sua manhã para atender a todos que nos acompanham no UOL. Um bom dia e bom frio aí, né? Porque a temperatura já está caindo. Obrigada, linda. Bom dia para vocês, bom dia para todos que nos acompanham. Sorte para o povo nas Olimpíadas. Ah, é verdade. Boa sorte mesmo. Thales, muito obrigada. Até a próxima, Thales. Tchau. Até a próxima para vocês duas. Obrigado. 8h50.